Abençoados com todas as bênçãos. Contagem regressiva 766. Saudações a todos vocês, uma saudação à amada, onde quer que se congregue, para escutar a poderosa mensagem do Evangelho da Incircuncisão, o Evangelho de poder. Antes de entrar na mensagem de hoje, o presidente Obama, eu não recebo que ele esteja cometendo semelhante estupidez, procurando imunidade para os pederastas católicos, para os abusadores. Prefiro que ele vá à nuvem antes que faça algo assim. Assim que os que puderem escrever, que puderem dizer, onde quer que você esteja, esse é um erro gravíssimo que o presidente Obama. Todo o apreço que eu tinha por ele caiu. Bom, o tema de hoje é Sinais deste Tempo. Nesta semana, estava meditando sobre a mensagem que estamos vivendo, todo do Ministério Crescendo em Graça, e honrando a minha sogra Mima, me ligou e me deu Lucas, capítulo 12, verso 49 a 53. E em linha com esse pensamento, que bem caiu esse verso. Vamos ler. Lucas capítulo 12, verso 49 ao 53 diz: Fogo vim a lançar na terra. E o que eu quero? Se já se acendeu, de um batismo eu tenho que ser batizado. E como me angustio até que se cumpra. Um batismo. Com esse batismo que foi batizado, ele aplicou a nós, por isso o batismo em água já não serve, porque nós já fomos batizados em sua morte. Esse batismo que está falando aqui, por isso o sistema protestante, católico, fracassa quando não entende a palavra batismo. A água já acabou. De fato, ele aí acabou. O último batismo em água foi o que foi feito a ele. Mas ele disse, de um batismo tenho que ser batizado, e era de sua morte. E estava angustiado que se cumprisse, porque ele sabia, uma vez ele tenha descoberto o propósito para o que veio na terra, uma vez o Espírito Santo tenha falado aí nesse batismo que ele esteve, e disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí mesmo ele sabia que já ia rumo à morte, rumo à cruz. Quando ele começou a dizer, por exemplo, o sinal de Jonas, lhes dou 3 dias no ventre da baleia. Quando ele disse, eu vou destruir esse templo, aquele de pedra, e vou torná-lo novo em 3 dias. Estava falando de sua morte. Quando disse, antes de Abraão, eu sou, estava falando de predestinação, de pré-existência. Quando ele mencionou todas essas coisas, isso traz angústia quando a pessoa descobre o propósito para o qual veio a essa terra. E então, mas diz aí, o fogo já acendeu. Eu já coloquei a contagem regressiva, já sei que vou morrer, disse Jesus de Nazaré. No meu caso, quando eu digo contagem regressiva desta data, é um risco. É claro que eu me angustio que se cumpra, porque enquanto isso os demais debocham. Que contagem regressiva? Quem disse, espere que chegue esse dia, não vai acontecer nada. E o que vocês vão fazer quando não acontecer nada? Bem, veja o que ele disse aqui. Ele disse, vamos ler verso 54. Veja o que ele advertiu. Dizia também a multidão, quando vires a nuvem que sai do poente, logo dizeis, vem água. E quando o vento do sul sopra, dizeis, fará calor, e faz calor. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e da terra, e como não distinguem esse tempo? As pessoas estão pedindo sinais.
E fácil, quando está nublado, dizem, olha, vai chover. Quando faz muito sol, dizem, vai fazer muito calor. Isso é fácil de distinguir. Mas por que não podem distinguir os tempos em que estamos vivendo agora? Se eles mesmos profetizaram, Cristo vem em 85, Cristo vem em 90. Não, foi que houve um erro na data, agora ele vem em 2000. E chegou a 2000, não, agora vem em 2004. E seguem colocando data e cansaram. O sistema protestante já está à deriva. Já não tem nada que anunciar. De fato, já não falam da segunda vinda do Senhor. Agora se passam pedindo dinheiro pela televisão, reclamando, modernizando a mensagem. O povo já não encontra o que fazer. Mas nós temos organizado os nossos pensamentos. Nós não vivemos hipocritamente. Por isso é que se cumpre também o que diz aí quando fala das divisões. Veja o que diz o verso 51. Pensais que vim dar paz na terra? Vos digo, não, senão dissensão. Quanta dissensão nós causamos. Porque daqui em diante, 5 numa família estarão divididos, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estará dividido o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Isso disse Jesus ali, mas ali não era nada. Agora, porque para ver essas divisões familiares tem que haver umas convicções da verdade. Você tem que amar a verdade. Só os amadores de verdade nos separamos de certas pessoas por causa da verdade, não por vontades pessoais, mas como você vai lançar pérola aos porcos, um familiar que o que faz é que debocha de você, que não entende, que tem sua língua em água amarga e não em água doce. Uma fonte não pode jorrar duas águas. Então você os vê falando, como as coisas estão mal, que situação estou passando, tomara Deus me ajude, ou se Deus tivesse piedade, esta hora falando assim, qualquer um se separa num familiar desse. Eu cada vez que penso em Álvaro, isso é um exemplo tremendo. Esse rapaz, bom, por assim dizer, ele perdeu pai, mãe, filho, irmã, por estas convicções. Álvaro é um homem jovem que não pode dizer, meu pai vem por aí, ou minha mãe vem aí, vem visitar. É porque eles não têm nada que falar e ele tem umas convicções firmes do que é este evangelho e não mistura em troca por nada. Bom, deixou milhões de lado por andar na verdade. Então, e isso acontece agora. Por estar na verdade, não significa que você vai estar em paz com toda a tua família. Tem familiares que não merecem nem que você lhes fale, porque têm debochado, não compreendem essa mensagem tão bela, uma mensagem tão linda como é o evangelho da incircuncisão, que te diz que o diabo foi destruído. Por que tens que te molestar porque te dizemos a verdade, que o diabo foi destruído? Por que isso causa divisão em você? Por que te molesta que digamos que o pecado foi tirado? Isso deve te alegrar que você não seja um pecador. Esse é o batismo de fogo que Cristo estava falando aí. Ele disse, Adão trouxe o pecado ao mundo. Eu logo serei batizado em uma morte que vai tirar, da mesma maneira que o pecado entrou num dia, da mesma maneira, quando eu morrer, tira o pecado do meio e não haverá pecado. Então essas chamadas igrejas que dizem que há pecado são mentirosos? Isso não são igrejas, isso são escritórios satânicos. E quando digo satânico, me refiro a escritórios de carne, ministérios de carne, que todavia têm aí o pecado presente, anulando a morte de Jesus Cristo e burlando-se de todo o sacrifício que ele fez. Se alguém honra esse sacrifício, é crescendo em graça. É o único ministério que honra a morte de Jesus Cristo.
de Jesus de Nazaré em seu tempo. É o único ministério. Por isso, nós estamos passando o que estamos passando, mas já anunciamos a contagem regressiva. Logo essa terra experimentará o espetáculo maior, o espetáculo mundial que tomará lugar. E haverá um governo poderoso sobre a face da terra. Nesses dias eu recebo perguntas até de crianças. Me dizem, papai, minha mãe foi para a nuvem, eu a verei de novo? Claro que sim, mas com um corpo glorificado, com um corpo novo. Outros dizem, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as demais pessoas? Bom, as demais pessoas terão que morder os lábios quando virem o espetáculo de vidas transformadas. Diz que os mansos herdarão a terra. E como entendemos que a terra e o céu foram justificados, foram unidos, ao nosso redor está aí a grande nuvem de testemunha. Quando temos um abençoado que parte do corpo, ele não vai para muito longe, ele é testemunha, uma nuvem de testemunhas. Quando fala de nuvem, está falando de multidão. Nos tempos anteriores, quando caminhavam, uma multidão caminhava, levantava uma nuvem de poeira, porque não havia asfalto, não havia concreto. E então, se via muita gente, levantava uma nuvem. Por isso é que diz, uma grande nuvem de testemunha. E agora não estamos falando da poeira que os pés levantam quando caminham, estamos falando de uma grande nuvem da multidão que está atenta à mensagem de Crescendo em Graça. Agora mesmo, se educam, agora mesmo estão aí escutando o que eu estou falando dessa grande nuvem de testemunha. Bom, e por isso que não ouviram esse verso a tempo e que necessitam verificar o que estamos falando é bíblico. Veja como diz. Em Hebreus, capítulo 12, verso 1, portanto, nós também, tendo ao nosso redor, aí é que está a coisa, ao nosso redor, tão grande nuvem, não de poeira, de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que está lá, porque em nós não há pecado, e corramos com paciência a carreira que temos por diante. Bom, então essa grande nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, não há tal coisa como a Igreja Católica ensina, que diz que você vai para um purgatório expurgar os pecados, purificar-se depois da morte. Quando está estabelecido que depois da morte vem o quê? O juízo, ou seja, a divisão. Ou és um predestinado, ou és como os animais que morrem e não há mais memória deles. Mas se tu és um predestinado escolhido, tu amas as coisas do Senhor, e tens temor das coisas do Senhor, e amas a sabedoria predestinada, que é a que nos capacita para entender essas coisas. O povo está pedindo sinal e não há sinal para eles. Veja como diz Mateus capítulo 16, falando destes sinais. Diz, vieram os fariseus e os saduceus para tentar-lhe. Assim vem a imprensa até a mim. E os religiosos tentando, fazendo-lhe pergunta, para logo chegarem às suas pobres conclusões. E lhe pediram que lhes mostrasse sinal do céu. Mas ele respondendo lhes disse, quando anoitece, dizeis bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu nublado está vermelho escuro. Hipócritas, que sabeis distinguir o aspecto do céu. Mas os sinais dos tempos, essa é a mensagem de hoje, mas os sinais dos tempos não podeis. A geração má e adúltera exige sinal, mas sinal não lhe será dada. Naquele tempo ele disse, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-lhes, se foi. Veja como diz Marcos
no capítulo 8, verso 11 ao 13 diz: Vieram então os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe sinal do céu para tentar-lhe. E gemendo em seu espírito, esse é outro aspecto que Marcos conta, porque você sabe que isso aqui não é evangelho, isso é história. Lucas explica de uma forma, Mateus explica de outra e Marcos de outra, porque se fosse evangelho, estariam em unidade e diriam o mesmo. Mas não, isso é história. A história de Mateus, a história de Marcos, a história de Lucas, e saberá Deus, quanto mais naquele tempo que eram vizinhos. É como eu. Eu tenho vizinhos e os vizinhos olham a pessoa e podem dizer coisas daquela pessoa, e aquele diz isso, e aquele diz aquilo, e o outro diz isso, e todo mundo tem uma opinião diferente do que há. Mas, aquele que está pertinho, por isso Lucas, a melhor história de todas é a de Lucas. Lucas diz: eu investiguei bem para dizer o que eu estou dizendo. Mas nesse caso, Marcos diz: e gemendo, verso 12, e gemendo em seu espírito disse: por que pede sinal essa geração? De certo vos digo que não se dará sinal a essa geração. Não há sinal para aquela geração. E deixando-os, voltou, entrou no bote e foi à outra margem. Você sabe que eu, às vezes, eu gostaria de alcançar o povo americano, gostaria de entrar na televisão e dizer a todos o que está se passando. Mas você sabe quem impede isso? Meu pai. Meu próprio pai impede, como quem diz: eu não quero dar sinal a eles, não quero que eles entendam. Eu tenho um povo escolhido, primícias de meu reino. Aos demais, por não amarem a verdade, por não se submeterem à verdade, terem ouvido e rechaçaram, eu vou debochar deles, os castigarei, mostrando-lhe um povo transformado. Então sim, que eles vão anelar. Mas sinais, não há sinais para eles. Sinais temos nós aqui, pertinho de você, tá? A palavra perto de tua boca e de teu coração. Este é o sinal que nós temos. O evangelho poderoso da incircuncisão, que temos pregado, que tem nos transformado, trazido mudanças, esperança, tem trazido saúde às nossas vidas. Nos declaramos curados, declaramos a vida de Jesus. Essa é a minha oração pela noite, quando eu me deito, essa é a medicina. Declaro a vida de Jesus Cristo em minha vida para me manter são, como estou. Assim eu te declaro, curado, porque a vida de Jesus se manifesta em tua vida. Declaro a cobertura de anjos sobre o ministério crescendo em graça. Declaro a cobertura na contagem regressiva, contando os dias com sabedoria, até que esse lindo dia chegue da transformação. Abençoada igreja, abençoada amada, te declaro reinando em vida, abençoada com todas as bênçãos e até a próxima ocasião, onde nosso Pai nos falará sobre a mensagem do momento. Até logo, abençoados com todas as bênçãos, servindo a Deus com a mente. Até logo.